Santo é o Senhor. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Melquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Hebras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber estes versos. Amém. Glória ao Senhor Jesus, bendito é o nome de Deus.
Santo é o Senhor. Sabemos, irmãos, que este servo de Deus, Neemias, como diz no início deste livro, era um homem preocupado com as coisas do povo ao qual ele pertencia. Amava a lei de Deus, amava os seus irmãos, e sabendo das notícias da destruição dos muros de Jerusalém, sabendo do que tinha sido, de como tinha sido ofendido o templo, ele se condoeu e prontificou-se perante o rei, serviçal que era do rei, a ir até aquele lugar para que pudesse ser reconstruído os muros, ser reedificado o templo e o povo pudesse ter esta alegria. Foi-lhe dado uma carta e ele então viajou e chegando àquele lugar, não conversava com ninguém sobre o seu intento, guardou aquela missão que da parte de Deus tinha sido tocada no seu coração. Salvo erro, pegou um animal e quando já noite, o que restava da cidade ainda estava ali, em silêncio, e ele começou a ver, a andar, para conhecer onde estavam as rupturas do muro. E já sabendo da situação, então começou o trabalho, pegando pedras lavradas. Mas não foi pouco, irmãos, o trabalho que teve para fazer aquele serviço. Foi trazendo para si pessoas que tinham no coração o mesmo sentimento dele. Alguém que era daquele povo, que da mesma maneira amavam aquela nação, aquela gente, e tinham dores no coração de ver como estava um lugar que outrora fora de tanta alegria, pois lá faziam os seus cânticos, lá ouviam a lei, lá se alegravam, pois a presença de Deus visitava aquele lugar. Glória ao nome santo de Deus. Quantos sacerdotes tinham entrado naquele templo, quantas bocas foram manifestar a vontade de Deus, quantos homens escolhidos para o sacerdócio entraram dentro da sala da santidade e o fogo de Deus descia naquele lugar. Bendito é o Senhor. E esperavam, aquela gente esperavam as cortinas da sala da santidade se abrir, para que o sacerdote saindo trouxesse alguma coisa de bom para eles. Tudo caído, tudo destruído. Começaram a trabalhar. As adversidades vieram, se apresentaram e começaram, irmãos, as lutas. Sabemos, não é, irmãos, que em algum momento desta descrição de todo esse acontecimento, em algum momento, aqueles jovens
que iam trabalhar, tinha pouco tempo de descanso, como diz aqui em algum capítulo, iam às águas, quer dizer, era o momento de colocar os seus pés ali em algum córrego, algum riozinho, beber um pouco de água, se refrescar, mas não largavam das armas, pois não sabiam que hora que o inimigo podia vir sobre eles. Resistiam com força, com fé. E houve um momento, um ápice, um instante em que numa mão eles tinham a ferramenta para trabalhar e na outra mão a arma para se defender. Como é difícil para nós fazermos duas coisas ao mesmo tempo, quando ambas precisam ser feitas com muito amor, com muito carinho. Mas nota-se que a força de Deus estava lá. Material não lhes faltava, reinos se moveram na terra para que fossem dados a eles pedras, madeiras. As portas tinham sido queimadas a fogo. E começaram, irmãos, o trabalho, um árduo trabalho. E o muro foi sendo feito. Trabalhavam, irmãos. Antes, quando o sol nascia, eles já estavam trabalhando. E quando as estrelas começavam a aparecer, ainda lá estavam eles, colocando as pedras no lugar. E os combatimentos vinham, as lutas chegavam, cartas chegavam. Alguém mandou uma mensagem a Neemias: Neemias, é bom você sair daí, porque vai vir um exército com força sobre vocês. Respondeu ele: por algum acaso sou eu fugitivo da presença do Senhor? Aleluia! Eu sei quem me mandou aqui, eu estou nesse lugar para uma obra. Irmãos e irmãs, os irmãos conseguem perceber uma relação com Jesus Cristo, nosso Senhor? Como Filho de Deus, saiu de um lugar de fartura, de um reino de delícias, e foi cuidar daqueles que haveriam de ser seus irmãos, e não teve dúvidas em sair da onde estava para vir reconstruir um lugar para os homens se prepararem para a vida eterna. O muro da segurança do homem com Deus estava derribado pelo pecado. A força do pecado derrubou o muro da proteção que cercou o primeiro homem, o primeiro templo de Deus. Aquele muro foi derrubado. E o Senhor Jesus veio e com misericórdia colocou a pedra da fé, a pedra da esperança, a pedra do amor, e começou a edificação de um novo muro. Não mais só um muro, mas muros, e o seu Espírito de antemuro para proteger a igreja de Jesus Cristo na terra. E as pedras vão sendo colocadas, e esta igreja vai sendo edificada. E como hoje, como naquele dia, nós viemos aqui buscar que alguém nos lesse a lei de Deus. Aleluia, o Senhor. Naquele tempo era a lei de Moisés,
mas hoje é lida a lei do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, dentro do coração. Por certo, irmãos, o serviço já estava acabado, estavam terminados, o templo edificado, portas novas no lugar. Aquela gente não sabia se ria, se chorava. Glória ao nome santo de Deus. Talvez preocupados no coração. Tudo isto aconteceu por causa nossa. Se nós tivéssemos seguido a lei, nós não tínhamos perdido o nosso templo. O nosso templo não tinha sido invadido. Nós não tínhamos sido levados para um cativeiro. Mas olha, e vendo tudo aquilo reerguido, e choravam, irmãos, choravam se apresentando diante de Deus. Mas aquele servo, aquele sacerdote pegou o livro da lei. Está aqui, não é, irmãos? Uma pregação que demorou algumas horas, começou na alva do dia, e era perto do meio-dia, não tinha terminado, e o povo atento, querendo escutar as palavras da lei. Glória ao Senhor, buscando uma transformação, buscando uma modificação. Fala, Esdras, leia para nós precisamos ouvir, Esdras, conta para nós como é a lei. Aleluia ao Senhor. Esdras, por certo o povo era muito. Esdras não tinha lá no templo um microfone como tem hoje, não tinha uma internet para falar com esta grande multidão de gente que ouve esta palavra, guiada e dirigida pelo Espírito de Deus entre nós. E foram talvez distribuindo, um grupinho com Ilquias, o outro com Mesulão, e um grupinho ali, outro ali, e vamos exortar o povo. E o que o povo respondia? Amém, amém, glória ao Senhor. Assim seja, que esta lei caia dentro do nosso coração. Está aqui a palavra da lei do amor, que esta palavra caia dentro dos nossos corações. Hoje, Senhor sabe, algum muro em que alguma ruptura fez. Glória ao Senhor Jesus. Quando começaram a edificar, alguém soube daquela obra, e vangloriando-se do seu poder e da sua capacidade, disse: não tenha isso em conta. Qualquer raposa que atravessar este muro vem para baixo. Quer dizer, as raposas, elas encontram um buraquinho e elas vão se esforçando, até que elas conseguem atravessar o corpo. Quando atravessa o corpo, as pedras já estão fragilizadas, porque cavocou a terra por baixo, não é, irmãos? E cavocada a terra por baixo, o muro não permanece. Mas Neemias não teve dúvidas. Aquele irmão mais velho não teve preocupação com isto, porque ele sabia a qualidade da pedra. Eles sabiam que tiveram que fazer buracos para pôr a pedra lá embaixo. Irmão, fizeram um buraco, cavocaram uma sepultura e puseram a rocha eterna lá naquele buraco. Aleluia ao Senhor. E nós, pedrinhas pequenas, fomos edificados em cima desta rocha. Bendito é o Senhor. O adversário não vai romper o muro
da salvação que o Senhor levantou em volta de ti. Aleluia. Tu escutas o barulho do adversário, tu escutas a unhinha da raposa raspar na pedra, mas ela não vai vencer. Aleluia, o nome de Deus. Muros edificados sobre a rocha, seguros, fixados no amor de Cristo Jesus, pedra sobre pedra, glória ao nome de Deus, foram sendo colocadas, e nós estamos nesta doutrina santa, irmãos. Veio o Senhor Jesus, preparou o alicerce, o fundamento. Veio os irmãos mais antigos, vieram os apóstolos, João, que tinha o direito de encostar a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. Veio Pedro, que era um homem mais duro, mas quando eles estavam reunidos naquele quartinho, com medo do que podiam fazer a eles, o Senhor apareceu, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Pedro foi modificado, glória ao Senhor. Veio Paulo, um homem valente, saiu pregando o Evangelho, empreendeu viagens para tantos lugares do mundo, e vieram tantos outros servos de Deus, e até no nosso tempo presente, estão colocando as pedras no lugar, sem perder o fio, não é, irmãos? Sem perder o vinco da base que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e pedra sobre pedra, o templo vai terminando, glória ao Senhor Jesus. E quando acabou aquela pregação, quando acabou, aquele povo chorava, aquele povo sentia a virtude de Deus dentro do coração. E aqueles sacerdotes diziam: não chorais, não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a vossa força, bendito é o Senhor. Como dizendo: o Senhor está alegre com vocês. Olha aqui, o templo edificado, a força está aqui, a palavra está aqui, a presença de Deus está aqui. Ide, comei das gorduras, bebei das doçuras. Por certo, tinha uma mesa ali preparado. E dai, leva para aqueles que ficaram, leva aqueles que não tiveram coragem de vir, não tiveram ânimo, embrulha um pedacinho, faz um prato, leva para eles também, glória ao nome santo do Senhor. Irmão, nós não temos nenhuma mesa, não tem aqui nenhuma garrafa de bebida, bendito é o Senhor, mas tem a gordura desta doutrina santa. Aleluia, tem a doçura do amor de Deus entre nós, bendito é o Senhor. Nesta doçura está a alegria da tua alma, a esperança do teu amanhã, a certeza de que o Senhor vai aparecer, aleluia, vai levar embora a tua enfermidade, vai resolver a tua causa, estabelecerá um juízo da tua grande tribulação. O Senhor te tira do cativeiro, o Senhor que abre as portas da nossa vida. Alegria, irmão, irmã, hoje é dia de alegria, aleluia, o Senhor.
A alegria do Senhor contagia o nosso coração. A alegria do Senhor entra dentro da tua alma, limpa os pensamentos ruins da tua mente, faz festa no teu coração, faz festa na tua casa, faz festa na tua família. Aleluia ao nome santo do Senhor. Entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Irmãos, às vezes a gente tem uma dificuldade de expressar a palavra. Parece que as nossas palavras não saem. A gramática é difícil diante de um povo tão sábio. E a gente treme na presença de Deus. Mas o Espírito do Senhor fez cada um de vós entender a palavra que o Senhor nos fez saber nesta manhã. Irmãos e irmãs, alegrem-se, a mão do Senhor está estendida para nós. Deus seja louvado. Amém. Em oração agradecemos a Deus. Aleluia ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao teu santo nome, Deus vivo. Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Santo ao Senhor. Eterno Deus. E vivente Pai Celestial, em nome sagrado do nosso Salvador Jesus Cristo, novamente a tua amada igreja, um pequeno número neste salão, mas nesse país e em outros, quantos agora já se prostram, ou ainda que não possam se prostrar, mas a alegria já está dentro da nossa alma, a alegria já está dentro do nosso coração. Oh, grande Deus e Pai Celestial, ainda, Senhor Deus, que o teu próprio Filho nos falou, por mais que alcançamos benções, prodígios, maravilha, só de lembrar e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, não há alegria que possa se comparar. Graças te damos, Senhor Deus, por nos trazer aqui neste lugar, para te adorar, para te glorificar. Te agradecemos pelos hinos entoados, pela oração da igreja, por a comunhão maravilhosa nesse santo culto, pela boa presidência que deu ao teu servo, e todos nós esperávamos que o livro da lei do amor de Cristo fosse aberto, e o Senhor abriu o livro do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora pelo teu Espírito entendemos a tua santa palavra, que nesta manhã o Senhor se alegrou de nós, e pela alegria do teu Espírito a força nos toma agora para dizer: Santo, Santo, Santo é o nosso grande Deus. Ó Pai Santo é justo, grava esta santa palavra dentro do nosso coração, nos faz, Senhor, desfrutar desta grande alegria, neste dia, neste final de ano, nos dias que ainda virão sobre nós em nossas vidas. A alegria desta palavra nos acompanha até o fim da nossa caminhada. Por tudo te damos graças, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus.
Deus, aleluia ao Senhor, aleluia, aleluia, glória, glória, glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia ao Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas. Santo é o nome de Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia ao Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Aleluia ao Senhor, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Esta palavra, irmãos, que veio avante. Senhor Deus deu ao apóstolo de escrever esta carta aos irmãos hebreus, que era uma carta com a finalidade principal de dar firmeza ao Evangelho de Jesus Cristo, face à lei de Moisés que eles traziam consigo pela tradição. Eles tinham dificuldade de admitir que a salvação estava em Jesus Cristo pelo Evangelho. Então, todas as cartas contidas aqui neste livro mostram claramente a diferença da salvação que agora o Senhor fez para nós, com o chamamento de uma família em Abraão, depois chamada Israel, para possuir uma terra, que era a terra abençoada por Deus, aqui neste mundo. O Senhor cumpriu o que fez, Israel não cumpriu o que devia fazer. Tanto é que herdou a terra, mas não pôde dela gozar, visto que a desobediência impediu o povo de alcançar, irmãos, todas as promessas que Deus havia feito. Mas agora, na graça do Senhor Jesus, as coisas são de outra maneira, já não diz mais promessas sobre herança aqui na terra, até porque a terra se contaminou pelo sangue de Abel, quando foi morto, e então nossa esperança não é de um reino aqui neste mundo, mas de reinar com Cristo na sua glória, onde Ele habita. E o apóstolo aqui então faz uma referência com a promessa feita ao povo de Israel para repousar ou ter uma vida numa terra prometida que manava leite e mel, sair da escravidão do Egito e ir para uma terra que eles tivessem, porque até então eles só tinham deveres e obrigação e não tinham direito a nada. Então agora ele finaliza o capítulo 3º, antes de nós entrarmos na leitura deste, ele disse assim, o apóstolo escreve assim: mas com quem que se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? O Senhor ficou irado com o povo quando estava peregrinando no deserto, por causa do pecado. E para quem que ele jurou que não entrariam mais no seu repouso? Não foi porventura aos que foram desobedientes, povo de Israel, lá no deserto? Então nós vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade e desobediência. Aí então ele exorta os irmãos agora, que agora já não é mais na lei. Temamos, pois, então, irmãos, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguém de vós fica para trás. Quando é que deixa de aceitar ou esquecer-se, acaba esquecendo da promessa de entrar no seu repouso, que agora não é entrar lá na Terra Santa, agora é entrar nos céus, num outro lugar, um pouquinho mais longe. Porque eles peregrinaram 40 anos para chegar na Terra Prometida. Nós vamos peregrinar o tempo da nossa vida para chegar bem mais longe, que não é aqui na Terra, é na glória dos céus. Então diz assim: porque também a nós, como foi a eles, foi pregada as boas novas, as novidades.
Mas a palavra da pregação não aproveitou nada para eles, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então eles ouviam a pregação dos que pregavam, que eram os Moisés, e também os anciãos que eles colocaram para atender o povo, os juízes, depois no decorrer dos tempos, depois também os profetas, mas tudo isso eles não conseguiam dar ouvidos às suas pregações. Então dizia, para eles foi pregado as boas novas, mas eles não conseguiram ouvir e desprezaram. Não tinham fé. Ora, irmãos, a primeira coisa que Deus coloca em nós é a fé para crer. O dom de crer vem pela fé, porque pela fé nós tivemos entrada a esta graça. E entrando nesta graça pela fé, nós podemos servir a Deus sempre através dela. E eles não tinham, então o que eles ouviam não tinha fé. Então a palavra que eles ouviam sem fé era discurso sem nenhuma virtude, sem nenhum valor. E nós precisamos, irmãos, estar todos revestidos de fé para crer que a palavra é de Deus. Primeiro efeito da fé em nós é quando ouvimos uma pregação e ela entra de nós recebemos aquilo aceitando. Então é fé. Se não tiver fé, a gente ouve e descarta logo. Como a gente ouve o dia inteiro tanta coisa, mas não é pela fé. Mas quando ouve pela fé, então a crença com aquela fé gravou dentro de nós. Agora só resta seguir aquilo que ficou registrado em nós. Então o Senhor diz, porque nós, os que temos crido, entramos neste repouso, como disse, assim jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. E diz que não entrarão no seu repouso, mas agora, visto que para nós resta algum repouso, para nós então existe um repouso. Aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então ele outra vez determina assim, agora já é a segunda vez. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer dizer, recebam com fé. Se vocês ouvirem a pregação da palavra para a salvação, não endureçais o coração. Tenha um coração receptível, um coração aberto, coração preparado para ouvir aquilo que vem de Deus. Porque se Josué desse para ele repouso, Deus não ia falar de outro repouso depois disso. Eles já estariam repousados, mas agora Deus está falando. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. É este resto que sobrou para nós, irmãos. O resto desse repouso sobrou para nós. Mas é o melhor que sobrou. Porque o repouso que eles esperavam era na terra prometida, onde estão lá um punhado de gente. Mas o nosso é numa outra terra, onde habita a justiça. Porque esta terra aqui vai ser queimada, vai ser desfeita toda a obra. Pedra sobre pedra não ficará, porque o fogo vai destruir tudo. Mas a nova terra onde habita a justiça, lá está a nossa herança. É para lá que nós iremos. Então resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Quem é que entrou no seu repouso? Foi Jesus. Jesus entrou no céu primeiro que nós. Então procuramos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência que
antigos passaram e caíram. Então temos que ter cuidado para não cair na desobediência, como eles caíram e ficaram no deserto, morreram no deserto. E os irmãos sabem que hoje acontece assim também, não é? Quantos dos nossos irmãos que congregavam conosco, tocavam conosco, outros até pregavam a palavra, faziam batismo e caíram no deserto. Este mundo é um deserto. Já não estão mais. Se separaram da igreja, juntaram com outras coisas, se perderam no mundo, no vício, na imundícia, e lá se foram embora, não é? Caíram no deserto. Mas nós estamos procurando ainda entrar naquele repouso. E é certo que a Irmandade está procurando entrar naquele repouso, porque nós estamos agora todos ouvindo o que nós temos que fazer para continuar seguindo até chegar no repouso. Glória ao nome do Senhor. Aí então ele escreve aqui coisa tão linda, porque agora no nosso caso a palavra de Deus é viva e é eficaz. Eficaz, irmãos, é coisa que tem eficácia. Os irmãos, vou fazer uma comparação aqui. Na medicina existem medicamentos que se dá para a pessoa que tem eficácia. A pessoa toma aquele comprimido ou aquelas gotas, bebe, daqui a pouquinho sente já diferença. Ou o estômago arde, ou a cabeça já fica meio tonto, ou esquenta, não é? Ou vai dormir. Se é comprimido para dormir, então, tem um que se toma, tem que correr, achar o lugar para deitar, porque senão deita no chão, ou cai. É eficiente. E tem outros que são iguaizinhos, só que não tem eficiência, é para enganar a pessoa. Então a pessoa toma e espera o dia inteiro e não acontece nada. Não tem eficiência. Mas a palavra de Deus é eficiente. Bendito seja Deus. Ela é eficiente, tem eficácia, é viva. E também, irmãos, não é morta, é viva. A palavra de Deus tem vida. Entrou no coração, a coisa muda. Precisa entrar. Se não entrou, entrou no ouvido e saiu pelo outro, não ficou. Mas se entrou, é claro que não vai ficar no estômago nem no coração, mas entrou e ficou na tua memória, está guardadinho aí, tem eficácia, vai virar alguma coisa na tua vida, vai modificar alguma coisa. Tem coisa que a gente ouve da palavra, irmãos, que dá efeito na hora. Teve caso, por exemplo, um filho meu estava numa reunião da mocidade, há muitos anos atrás, e o servo de Deus pregando a palavra com aquela virtude, ele era músico, estava sentado, e pregando, e apontou o dedo assim para ele, você. Ele olhou e abriu a boca em línguas, o Senhor selou ele com o dom de novas línguas. Viva, eficaz e imediata. Falou e já aconteceu. Outros, o Senhor fala, a pessoa recebe, não acontece na hora, mas fica marcado para acontecer. E quanta gente aqui tem marcas no coração? A memória é cheia de coisas que o Senhor apontou, que o Senhor falou, que o Senhor prometeu, que o Senhor já te fez saber, mas não aconteceu ainda. Mas espera, porque ela é viva, é eficaz. Se a eficácia não apareceu ainda, quem sabe hoje o Senhor mexe onde ela está e passe a eficácia a aparecer. Começa um movimento dentro de ti e aparecer aquilo que é de Deus. Porque a palavra de Deus é eficaz, é viva e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes,
Irmão, a espada que corta de um lado só já é um perigo. Porque ela corta quando desce, não é? Mas a espada que tem 2 cortes, ela corta quando vai e corta quando vem. Ela corta quando desce e corta quando sobe. E a de Deus é desse jeito. Ela corta quando entra e corta quando sai. Bendito seja o Senhor. E ela tem penetração. As nossas palavras não têm penetração, mas ela tem. E olha até onde ela vai. Ela vai até em lugar que ninguém sabe onde fica isso. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. É porque dentro de nós tem situações distintas. Tem um lugar que é aqui, até aqui, digamos, é alma, e daqui para cá é espírito. Aqui fica dividido. Isso aqui é do espírito, isso aqui é da alma. Isso é profundo, irmãos. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, me parece: e sejam plenamente santificados o vosso corpo e espírito e alma, santificados pela palavra. Quer dizer que a palavra, ela tem penetração e tem condição de santificar o corpo, santificar a vida, que é a alma, e o espírito. Então tem coisas que precisa arrumar aqui no corpo. As concupiscências do corpo, por exemplo, pessoas que têm pecados corporais que faz, pelo ódio, pela maldade, e assim por diante. A palavra de Deus pode purificar e limpar. Tem coisas que estão na vida da pessoa. A pessoa tem uma vida desregrada, uma vida descontrolada. É crente, ela é crente. Mas é um viver que nem parece crente. Então a palavra precisa chegar até ali, onde tem o problema na vida, e consertar. Por tudo dentro das regras da palavra de Deus. E tem coisa que é do espírito. Pessoa que tem um espírito agressivo, maldoso, soberbo, irado, sempre meditando coisas ruins, planejando coisas ruins, que a pessoa não se acalma, tem aquela tendência má. Ninguém pode curar. Psicologia não acha esse lugar. Psiquiatra pode dar remédio, mas não sabe se chega até lá. Mas a palavra chega. A palavra pega a pessoa nos 3 aspectos. Limpa os pecados corporais, limpa o pecado da vida, do viver da pessoa, e tira essas doenças espirituais que a pessoa tem. Só meditar em coisas ruins, coisas do espírito, coisas más. Se a palavra penetrar, tu serás livre destas coisas, para continuar servindo a Deus e continuar tendo liberdade na herança, que é lá na glória dos céus. E diz assim, que também vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, irmãos. Olha que poder tem isso. Penetra pelos ossos, vai pela medula, que corre entre a coluna, e vai achar tudo que for problema que tiver escondido por aí. Poder tem o Senhor, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Por quê? Porque para ele, irmãos, ele discerne pensamentos e intenções do coração através dessa espada, palavra de Deus. E esta palavra está sendo pregada hoje. Quem precisar de uma revisão, que o Senhor faça de todo o teu ser, corpo, alma e espírito, juntas e medula, bendito seja o Senhor. Está aqui a palavra de Deus. Receba ela
e saia daqui hoje justificado para fazer parte e receber o prêmio, porque nós vamos ter, irmãos. O prêmio nosso é no repouso. Essa semana passada aqui, que terminou ontem, quem trabalhou a semana inteira sem faltar, teve o direito do repouso de hoje, que é domingo. Não perdeu o domingo. Quem faltou a semana passada e não justificou, perdeu um dia. Perdeu um dia e perdeu o domingo também, é lei. Então, o domingo que era remunerado, era o repouso do domingo, você perdeu o direito, porque você faltou e não justificou. Mas se você faltou e foi justo, foi uma doença, foi um acidente, qualquer coisa, e você procurou os superiores da tua empresa, do teu trabalho, e levou lá um atestado, ou explicou, e ele foi lá e apagou a tua falta, ou seja, justificou a tua ausência. Então você não perdeu o dia lá e não perdeu o domingo hoje. Então você não tem prejuízo. Na obra de Deus também funciona desse jeito. A pessoa comete faltas e não justifica, porque acha que é um dever, um direito que tem de faltar. Eu sou fraco, falta. Falou uma mentira, faltou. E se não justificar, vai perder o domingo, o repouso. Aí comete outro delito, conscientemente. Porque se faltar sem saber, onde não há lei, não há pecado. Mas fez um ato errado. A consciência falou, não faz, que isso aqui desagrada a Deus. Você fez. E não justificou, você comprometeu o descanso remunerado do domingo. Que não é hoje. É lá na glória. Você vai gastando o seu direito que tem do repouso lá. Se quiser mantê-lo inteiro, tem que justificar quando falta. E para justificar não é só pedir desculpa. Tem que dizer por que é que você errou. Por que é que você cometeu aquilo. E humildemente pedir perdão. Perdoa. Justificou, abonou a tua falta. Quer abonar as faltas da semana passada? Você não perdeu o domingo de hoje? Vá aos pés do Senhor. Senhor, olha, menti, cobicei. Lembra que disse Jesus, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se você atentar com os teus olhos numa mulher para cobiçar, já em teu coração adulteraste com ela. É sério isso aí, irmãos. Mas não é só de homem para mulher, de mulher para homem também. Por que Jesus falou isso? Porque existe. Já adulterou. Porque você com os teus olhos maus desejaste, então no coração adulterou. Então eu pequei? Sim. Cometi um pecado. É perdoável? É perdoável. Vá aos pés do Senhor e diga que você caiu numa fraqueza, não teve força, está arrependida, está arrependido, que o Senhor te perdoe. E Ele perdoa. Porque o pecado, ele não aconteceu fisicamente, ele aconteceu na tua mente. E o Senhor Jesus foi muito correto no que Ele disse. Já em seu coração adulterou. Ele não disse que adulterou no corpo, adulterou no coração, que é na mente. Na mente a pessoa adultera, olhando uma fotografia, olhando filmes. Olha, irmãos, onde vai essa palavra aqui? Olhando coisas imorais, pode desejar e se entregar àquele sentimento, está adulterando. Aí depois você fica quieto e vai orar, e fica lá a tua falta que comprometeu o teu descanso remunerado, o teu prêmio. Mas hoje o Senhor, que é bom, mandou a palavra que quer acertar esta situação antes que termine o ano, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Devedores que estão aí, faltantes,
que diante desta palavra já está preocupado. Ah, meu Deus, e o meu descanso, e o meu repouso, então está comprometido? Está comprometido. Mas é uma noite, um dia de misericórdia. Ele está mandando a palavra porque quer acertar a situação. Declara ao Senhor motivo da tua falta, a tua fraqueza, a tua miséria, e diga: Senhor, eu sou um pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu estou arrependido, eu te peço que me perdoe, em nome do Senhor Jesus. O Senhor não vai pegar uma caneta, mas Ele vai com o seu dedo e vai apagar o teu erro. Glória ao nome do Senhor. E vai ficar então com direito total do teu repouso. Olha, irmão, se Deus não faz isso, ninguém se salva. Os irmãos acham que o crente antigo tem tantos anos, 70 anos de batizado, está aí firme no Senhor. Irmão, mas quanto mais tempo de batizado, mais falta tem. É assim. Tem um ditado que diz assim, que filho criado, trabalho dobrado. Crente velho, maior trabalho para Deus. Que a gente aprende, quanto mais aprende, mais erra. Só que tem um recurso que a gente não pode deixar: 2 joelhos, um coração humilhado, com reconhecimento. Errou, corre, Senhor, mais uma vez tropecei, Senhor, falei uma mentira, estou arrependido e prometo que se Tu me ajudares eu não minto mais. Senhor, me perdoa. Insiste, daqui a pouco vem a presença de Deus no coração. Estou perdoado. Senti a comunhão com Deus outra vez. Isso é bondade de Deus, irmãos. O que Deus está fazendo aqui é um trabalho de salvação. Quer salvar essa gente que está ouvindo. Gente que está ouvindo esta palavra nesta manhã, não perca o repouso eterno. Se está indo bem, vá melhor. Se não vai indo bem, melhora os teus caminhos. Vai aos pés do Senhor, reconheça as tuas imperfeições e faltas. Ele te perdoa, te justifica, porque Jesus Cristo nos comprou com sangue que Ele derramou na cruz, e Ele nos quer, disse ao Pai: Pai, eu quero que aonde estiver eles estejam também comigo. Então o Senhor Jesus nos ajuda, irmãos, intercede por nós. Não é um advogado que vem somente para apontar, não, condena sim porque ela pecou, ele é um pecador. Não, ele vem: Pai, tem piedade, ela é fraca, é um ser humano, ele é homem, ele é frágil, eu fui homem, eu sei o que é ser um homem tentado. Nunca pequei, mas ele é fraco. Tem misericórdia dele. Irmãos, qualquer que se achegar a Deus pedindo misericórdia, o Senhor não nega misericórdia a quem pedir. E hoje está esta palavra aqui que, para finalizar, irmãos, depois de feito tudo isto, que temos um sumo sacerdote que está lá ao lado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora vem a recomendação para a irmandade aqui presente: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Será que é essa a intenção desta manhã? Chegar com confiança ao trono da graça? Vamos chegar agora, irmãos, com confiança ao trono da graça do Senhor Deus, para alcançar misericórdia e achar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno.
Irmãos, oportunidade não é toda hora que tem, não é, irmãos? Oportunidade, o próprio nome já descreve, é coisa oportuna, aconteceu aquela hora, que pode não acontecer mais. Agora, 11h15, que já devia ter terminado a pregação, chegou a oportunidade, chegou o tempo oportuno, tempo da misericórdia, tempo da bênção de Deus, tempo da manifestação do amor de Deus. Se houver reciprocidade dos ouvintes nesta manhã, em dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu preciso do teu amor, acheguemo-nos a Ele agora, e Ele derramará do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, derramará da sua graça nesta manhã. Oportunidade, irmão, não é toda hora que tem. Santo é o Senhor. Irmãos, tem gente que reclama, mas estou muito triste, porque perdi uma oportunidade do negócio. Não é que apareceu para mim um terreno e o preço era quase de graça, e eu distraí, veio outro lá e comprou. Perdi, estou arrependido. Será que vai sair alguém daqui hoje arrependido, arrependida, que perdeu a oportunidade? Nós vamos orar daqui a pouco para agradecer. A porta da oportunidade vai ficar aberta. Quem quiser ser esperto e entrar por esta oportunidade, sairá daqui cheio do poder de Deus na tua vida. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, nosso Senhor, voltamos aos seus pés nesta manhã, glorificando e exaltando o teu santo nome, agradecendo-te, Senhor, por esta manhã que me deste, Senhor, a todos nós, a tua misericórdia e a força de podermos ouvir a tua santa e gloriosa palavra, os seus conselhos sagrados. Viemos à tua casa, outros, Pai Santo, participando nos seus lares, nas estradas, no seu carro, nos rincões do nosso país e outras nações também. Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, como o Senhor deu na boca do teu servo um conselho santo, divino e sagrado, não queremos que as pedras clamem, mas o teu povo está clamando, porque é dentro do nosso coração que o Senhor habita, é na nossa mente que o Senhor nos visita, e o nosso querer é santo, Senhor. Nós queremos te amar sobre todas as coisas, nós precisamos do Senhor, e Senhor amado, durante esse sagrado e santo culto, o Senhor nos visitou, o Senhor apareceu na nossa vida, e nesse momento, Senhor, sentimos que o nosso coração está explodindo na tua presença. Estamos declamando, estamos suplicando, porque sabemos, Senhor, que como um azeite divino e sagrado, aqui estamos todos nós, como os vasos de honra para o teu santo nome, e esses vasos, Senhor, precisam ser enchidos
enchidos do azeite. Glória ao teu nome. Esses vasos tinham alguma sujeirinha por dentro, e no lugar, Senhor, da tua habitação não pode ter essas impurezas. Glória, glória ao teu nome. E durante o transcorrer desse culto, o Senhor foi pegando vaso por vaso, vaso por vaso, com a tua própria mão, foi nos limpando, mostrando a nossa falha, mostrando o nosso erro, o nosso pecado. E agora, Senhor, com a tua santa e poderosa palavra, estás enchendo os vasos do azeite divino e celestial, limpando a nossa alma, limpando a nossa mente e dando, Senhor amado e santo, ânimo para avançarmos cada vez mais, avançarmos rumo à vida eterna, a vida eterna que darás aos teus escolhidos. Mas antes, aqui na terra, como nesta manhã, estás enchendo dos seus dons, dom do amor, dom da piedade, dom da misericórdia, dom da paciência. Dá-nos mais, Senhor. Reveste agora o teu povo, derrama sobre este salão e sobre todos aqueles que estão ouvindo, derrama o dom do teu Espírito Santo. Assim falaremos a linguagem dos anjos, assim receberemos os dons invisíveis. Glória, 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 glória a Deus às alturas. Te amamos, Pai, te amamos, Senhor, e sairemos daqui, Pai, glorificando o teu nome e dizendo que o Senhor é o nosso Deus, o Salvador da nossa alma, aquele que revoluciona tudo em nós e muda o nosso pensamento, muda o nosso sentimento e manda o adversário embora da nossa vida. Aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor, muda a nossa alma, muda a nossa vida, tira a nossa fraqueza, Pai, e assim avançaremos rumo à Sião celestial, cheios da virtude, do conhecimento, da prudência, para nunca errarmos. Perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor. Já estamos sentindo o seu perdão sobre nós e sairemos por essas portas, por onde se levantarmos desta oração, revestidos do Espírito Santo da tua graça. Graças damos ao Senhor por tudo. Pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Santo tu és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.